Qualquer hipótese para um novo modelo ou um novo produto pode ser testada pelo conceito do MVP. Um MVP é qualquer maneira rápida e barata de testar um conceito, testar a receptividade do mercado. Nós vamos mostrar agora, nesse capítulo, como empresas tradicionais de tecnologia podem usar o já familiar conceito de bundles para criar MVPs extremamente eficazes. A gente adota uma definição bastante simples. Para nós, bundle é um conjunto de elementos técnicos e mercadológicos que são necessários para resolver um problema de negócio ou atender uma demanda específica do mercado. E eles são criados pelo fato dessas demandas surgirem de forma recorrente. Mas mais do que isso, esses elementos têm que ser unidos de uma forma que eles sejam mais úteis e convenientes para o cliente do que o simples somatório das suas partes. Ou seja, um bundle, além de ter elementos técnicos, elementos mercadológicos, de resolver um problema e atender uma demanda específica que são recorrentes, ele também precisa agregar valor a esses elementos. Um bundle, então, tem sempre 5 pilares. O primeiro deles são os elementos técnicos, no nosso caso, software, hardware e serviços. O segundo pilar são o que a gente chama de elementos mercadológicos. Um bundle, ele precisa ter uma precificação específica, muitos bundles têm uma forma de contrato de prestação específicas, às vezes o bundle tem um nome específico, bundles podem ter materiais de divulgação, bundles podem ter campanhas específicas. O terceiro grande pilar são os problemas, as demandas, o que é que ele está resolvendo, ou seja, que tipo de demanda, de qual público esse bundle veio para resolver. O quarto pilar do bundle são os cenários recorrentes. Não faz sentido a gente montar um bundle para uma coisa que acontece pontualmente ou só eventualmente. E por fim, um bundle tem sempre que ter valor agregado, ou seja, quem construiu o bundle tem que ter colocado alguma coisa nesse somatório de elementos para fazer com que ele seja mais interessante para o cliente do que cada elemento separadamente sendo adquirido. A primeira parte, ou seja, os elementos técnicos e mercadológicos que vão fazer parte de um bundle, dependem de quem está criando o bundle. Já a segunda parte, ou seja, o problema, o cenário recorrente e a visão de valor agregado, dependem dos clientes, dependem do mercado. E é aí que começa a criação de um bundle, da identificação de um tipo de problema ou demanda recorrente, onde nós achamos que a gente consegue agregar algum valor. A gente consegue pegar peças do nosso portfólio, agregar alguma coisa e criar algo mais interessante que o somatório das partes. Aí a gente tem potencial de criar um bundle. Mas quais são os principais motivos que levam os clientes a optarem por um bundle? Existem alguns motivos principais. Por exemplo, velocidade de implantação costuma ser citada pelos clientes como um dos motivos para adquirir um bundle. Em tese, um bundle entra em operação mais rápido do que adquirir as peças separadamente. Uma segunda razão bastante citada é simplicidade e praticidade. Quando você adquire um bundle, todos os componentes adquiridos vêm do mesmo fornecedor. Outro motivo bastante citado, puxando já do que a gente falou, é gestão, os vários aspectos da gestão. Então, informações gerenciais consolidadas durante o projeto e depois do projeto são muito desejadas pela maioria dos clientes. Eles não querem ter que lidar com cada um dos fornecedores cuidando só da sua parte do projeto, sem que ninguém esteja olhando todo. A integração no bundle, esse problema não existe. Você tem um ponto único de suporte e manutenção. Em termos de gestão do ongoing, isso é muito interessante e muito desejável. Os clientes citam isso. Aliás, os elementos em conjunto permitem que um bundle tenha uma outra característica muito interessante de gestão, que são os SLAs, os acordos de níveis de serviços. É muito difícil você oferecer SLAs
para um único produto isoladamente. Vender, por exemplo, só um servidor e oferecer um SLA. Você pode oferecer uma garantia, mas não um SLA. Outro motivo citado para adquirir bundles pelos clientes é o foco na resolução do problema, ao invés do foco nas features de cada software. Não interessa para o cliente se cada software está funcionando perfeitamente, se o conjunto da obra não está entregando o que ele precisa. E, em último lugar, bem distante dos outros, muito menos citado, vem, eventualmente, preços reduzidos. Esses são alguns dos principais motivos alegados pelos clientes pelos quais eles preferem adquirir um bundle ao invés de comprar peças isoladamente. Portanto, essas são as melhores maneiras que a gente tem de agregar valor aos componentes na hora que a gente estiver criando um bundle. A gente pode realizar integrações prévias entre os elementos, a gente pode pré-configurar aquele conjunto de elementos para algum cenário específico de negócio ou para alguma vertical, a gente pode consolidar informações e oferecer informações gerenciais de uma maneira integrada que ele não teria, a gente pode criar e oferecer SLAs. Existem várias formas da gente agregar valor em um conjunto de componentes, algumas extremamente sofisticadas e algumas bastante simples. Agora, por que os fornecedores criam bundles? O primeiro motivo importantíssimo é diferenciação. Outro motivo é ampliação da oferta. Outro motivo clássico é atingir novos públicos e endereçar novos cenários. Outro motivo muito comum é a maior capacidade de replicar soluções e ganhar escala que os bundles oferecem sobre as peças isoladas. Outro motivo muito clássico é a eficiência de marketing. Muitos também citam a vantagem de você conseguir com bundles muitas vezes chegar a áreas de negócio que empresas de tecnologia tinham dificuldade em chegar. E principalmente, por fim, você com bundles foge do tradicional binômio feature-preço. Deixa de ser aquela coisa tão comoditizada e a gente começa a focar mais em benefícios do conjunto para o negócio ao invés das features de cada parte. Um conjunto bastante sólido de motivos para empresas criarem os seus bundles. Existem, na realidade, vantagens na criação e adoção de empacotamentos em todos os segmentos, mas eles são particularmente estratégicos num cenário de recorrência em cloud. A essência do as a service é, na realidade, um bundle. A criação de qualquer bundle possui 3 etapas. A primeira delas é a etapa onde você vai identificar a necessidade do mercado. A segunda etapa é uma etapa mais delicada. É onde, em cima dessas demandas, a gente tem que identificar dificuldades, incômodos, etapas desnecessárias, obstáculos, problemas. Isso, em tese, nós deveríamos saber. Em tese, porque essa é uma das etapas mais difíceis. Do ponto de vista da maioria de nós, não é um problema se o cliente ainda não reclamou explicitamente daquilo. Aliás, segundo o Design Thinking, uma das metodologias mais famosas para ideação e resolução de problemas, a capacidade de resolver um problema está diretamente ligada à empatia. A nossa capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros. São pequenos exemplos, mas você pode pegar vários outros tipos de incômodos escondidos dentro do que você já entrega. Todo projeto tem um ou vários desses elementos para trabalhar. Eles são a matéria-prima para criar bundles. Elimine alguns deles, reduza, minimize. Qualquer pequena melhoria já tem potencial para gerar um bundle de sucesso. Está na hora do terceiro pilar, achar uma maneira de agregar valor a esse conjunto para criar o nosso bundle. Qualquer pequena melhoria, qualquer facilidade que a gente crie para o cliente vai criar um bundle de sucesso. E nós podemos fazer isso, nós, de vendas, de marketing, de pré-vendas. Esse tipo de valor agregado está ao nosso alcance gerar.
Essas 4 coisas juntas dizem o quanto uma combinação é positiva, é boa e qual é o tamanho da chance dela dar certo. Com base nessas dimensões, a gente criou 5 tipos de bons pacotes candidatos para a gente começar a desenhar um bundle. Sempre existe um cenário onde a gente pode criar combinações, algumas com uma probabilidade maior, outras com uma probabilidade menor. É por isso que a gente cria mais de um tipo de bundle para testar junto ao mercado e ver a receptividade. A gestão de mudança serve exatamente de apoio para as empresas que estão passando por transformações. É a aplicação de um processo estruturado e de um conjunto de ferramentas para liderar o lado humano da mudança para atingir os resultados de negócio. Isso tem sido muito enfatizado, que mudanças corporativas significam mudanças pessoais. É interessante a gente dar uma olhadinha no histórico dessa metodologia. E ela começou lá atrás, na década de 40, com esse senhor, o Kurt Lewin, um alemão que não por acaso era psicólogo, mostrando como o lado humano é muito importante. Ele dizia que qualquer mudança dentro de uma organização passa por 3 fases sempre. A primeira fase é a fase de descongelar os processos atuais. Ele diz que quando a gente está trabalhando, eles estão meio que congelados, engessados, e é de propósito isso. Então, antes de começar a mudar alguma coisa, eu tenho que preparar esse ambiente e descongelar. A partir daí, eu começo o processo de transformação, o processo de mudança em si. Testo, erro, conserto, e depois que eu estabilizei o ambiente, aí sim eu posso ir para a terceira fase, que significa recongelar, fazer com que esses novos processos voltem a ser parte do cotidiano e que a gente volte, digamos, à vida normal de executar quase mecanicamente os nossos processos em busca de eficiência. Talvez a contribuição mais significativa tenha sido na década de 90, onde o John Kotter, não confundir com Kotter, lançou esse livro, Liderando as Mudanças Corporativas, onde ele criou o conceito dos 8 passos para a mudança, que talvez sejam usados até hoje pela maioria das empresas que está usando a metodologia. Ele dizia que, em primeiro lugar, você tem que criar um senso de urgência. Se isso não existir, o cotidiano sempre vai passar na frente. Deixe claro que a mudança tem que acontecer e estabeleça um prazo para isso. Em segundo lugar, forme alianças poderosas. Você tem que escolher as pessoas-chave da organização que tem que estar do seu lado e trazê-las para o seu lado antes de começar o processo. Significa que você tem que criar uma visão para essa mudança. O que vai ser a empresa lá na frente? Como a gente vai funcionar? Quais vão ser os resultados se tudo der certo? Isso tem que estar claro no momento da partida, senão você não vai conseguir executar o 4º passo, que é comunicar essa visão. Todo mundo, a partir daí, tem que partilhar da sua visão e saber exatamente aonde a gente está querendo chegar. A partir daí, o 5º passo recomendado é remova os obstáculos. Os obstáculos vão aparecer a partir desse ponto e aí você pode removê-los um por um. O 6º passo diz que você deve criar metas de curto prazo, quer dizer, fatie o seu processo de transição em etapas menores fáceis de medir. O 7º passo é não diminua o ritmo. Existe uma tendência natural da gente, no meio do caminho, diminuir esse ritmo, perder foco. Não permita que isso aconteça. Isso é um passo muito importante. E, no final, quando tudo estiver estabilizado, incorpore essas mudanças à cultura e ao cotidiano. Tenha certeza que você só terminou esse processo quando as pessoas viram que isso passou a ser parte do cotidiano, aí você congela de novo. Por todos os lados que a gente olha, o que aparece são pessoas, pessoas e mais pessoas. Isso é tão importante que, com o tempo, alguns outros autores que estavam usando e estudando a gestão de mudanças passaram a sugerir alguns passos complementares, muitos deles voltados a pessoas. Como, por exemplo, eles dizem que você deve determinar os impactos e os afetados pela mudança. Torne os papéis e responsabilidades individuais bastante claros. Forneça treinamento, capacitação. Isso são várias etapas. Depois, implemente uma estrutura interna de suporte. E aí você tem um último passo complementar. Esse não tem a ver diretamente com pessoas, que diz: meça o processo de mudanças. Fazer gestão comercial sempre foi um grande desafio. Gerir equipes de vendas para produzir resultados consistentes é difícil. Mas a pergunta aqui é:
Qual é a diferença entre fazer essa gestão, esse planejamento de vendas em tempos tranquilos, normais, ou fazer isso em tempos de transição, tempos de turbulência, tempos de mudança e transformação? A gente precisa de uma metodologia diferente. E nesse cenário entra em ação uma metodologia como o Drip Management, que foi feita para atuar exatamente em momentos de transição. É uma metodologia muito ágil, é uma metodologia bastante leve. Ele é um método com foco na mudança e na transformação da área comercial. E ele é ideal para construir novos modelos de gestão e organização de vendas. Esses cenários são um grande desafio para toda equipe comercial. E eles são um desafio para a equipe como um todo, porque todo mundo, incluindo o gestor, está aprendendo enquanto faz. É um cenário desconhecido. E isso exige uma mudança, pelo menos temporária, na dinâmica tradicional de comando e controle. É importante a gente lembrar que esse modelo ele não foi criado para maximizar vendas naquele instante. É claro que ele se preocupa com vendas, mas ele foi criado principalmente para permitir que a área comercial se ajuste e encontre o modelo correto para o novo cenário o mais rápido possível, para aí voltar à sua dinâmica de produção máxima. Ele é um modelo de transição, ele é um modelo para gerenciar essas transições da forma mais rápida e mais eficiente. A gente pode fazer um quadro comparativo, isso vai deixar claro que não são metodologias concorrentes, são complementares, feitas para cenários e momentos diferentes. O método tradicional é para mercados estáveis e consolidados, enquanto o Drip Management funciona bem para mercados em transformação e turbulência. O método tradicional quer e precisa maximizar resultados. Drip se preocupa sim com resultados, mas está mais preocupado em otimizar, fazer a transição ser mais curta possível e a mais eficiente possível. O método tradicional pensa e executa a longo prazo, enquanto Drip pensa e executa em curtos períodos, curtos ciclos. Métodos tradicionais usam processos muito estáveis e consolidados. Drip trabalha com processos em transformação e em construção. O método tradicional é fortemente hierárquico, enquanto Drip usa uma dinâmica mais interativa e mais colaborativa. Por fim, a gestão tradicional é baseada em resultados prévios, você já passou por cenários parecidos, o que não acontece com o Drip. A gente tem que trabalhar com base em hipóteses, porque é um cenário desconhecido e a gente testa as hipóteses. Precisa de metodologias com características diferentes porque o mercado tem ciclos. A gente tem ciclos mais longos de relativa estabilidade, logo depois a gente tem mudanças, turbulências em períodos um pouco mais curtos, o mercado vira outra coisa, seguido por um outro momento de estabilidade e mais um ciclo de mudança e assim segue o mercado. Em momentos de estabilidade, a gente usa métodos tradicionais de gestão e em momentos de mudança a gente precisa de metodologias como o Drip que ajudem a gente a passar por isso.